Bom dia, turma. Devido a esses acontecimentos, nossas aulas, num determinado período de tempo, até quando nós não sabemos, vai ser assim por videoaula. Então, eu vou dar prosseguimento a partir de onde nós paramos na apostila. Nós fizemos todo o capítulo 1, toda a explicação, os exercícios que eu passei para vocês nessa semana. Então, eu vou para o capítulo 2 agora. Então eu peço que eu monte um slide que eu vou deixar, vou editar, vou colocar aqui no vídeo também, conforme for passando, e também peço para vocês irem acompanhando na apostila comigo. Vou ir falando as páginas e tal. Sobre trabalhos. O trabalho que eu passei para vocês está pausado em um primeiro momento. Caso vocês tenham que me entregar, eu aviso antes na plataforma para vocês. E sobre a plataforma, todos os exercícios vão ser passados lá. E eu peço que vocês postem todos os exercícios feitos, os resumos que eu pedi, também lá. Então, vamos começar a nossa aula. Para vocês me acompanharem, vamos começar pela página 19 do livro grosso, da parte de geografia. Então, esse capítulo ele fala sobre a formação e a ocupação do território brasileiro. Nós já vimos as regiões na nossa última aula, as regiões do Brasil, e agora nós vamos começar pelos povos originários do Brasil. Aqui no slide eu coloquei: quando os colonizadores portugueses chegaram, estima-se que o número de indivíduos nativos variava entre 1 a 5 milhões de habitantes. Então, naquela época, nós tínhamos aqui de índios, que eram os únicos habitantes aqui, antes da chegada dos europeus, uma média de 1 a 5 milhões de habitantes. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Isso aí já é algo a se notar. Um segundo ponto que eu coloquei: esses indivíduos pertenciam a diferentes povos. Então, não era só que tinham índios aqui. Tinham índios de vários povos diferentes. Provavelmente não. Tinham índios que falavam cada uma determinada língua, tinham hábitos diferentes. Então, não era só um determinado povo. Não eram só os índios. Eram vários tipos, várias comunidades de índios, beleza? E o último ponto que eu coloquei nesse slide: após os primeiros contatos com os europeus, a maioria dos nativos que viviam foi dizimada. Eles foram dizimados por quê? Os índios. Primeiro, na chegada dos portugueses, eles trouxeram muitas doenças na qual não tinham aqui no território brasileiro. Só tinham na Europa, de onde eles vieram. E com isso, os índios não tinham imunidade para combater essas doenças. Então, uma simples gripe para um índio, que para o português naquela época não era nada, poderia matar um índio, porque ele não tinha no seu organismo anticorpos para combater essa doença, certo? Outro ponto importante que contribuiu para dizimar grande parte desses índios foi a questão da escravidão. Os índios eles foram escravizados aqui, não só hoje, no segundo momento, parte do povo africano foi trazido para o Brasil para ser escravizado, os índios também foram. Então, grande parte dos índios foram escravizados pelos portugueses. Também tem um outro ponto que é importante levantar, que é a respeito de conflitos que tiveram entre portugueses e os índios. Os índios, por grande parte, não viram com bons olhos, não entenderam, na verdade, o que estava chegando, e acabou isso gerando conflitos entre os índios e os portugueses com maior poderio de armas, acabou matando uma grande quantidade de índios. Deixa eu ver mais alguma questão aqui, que na página 19 da apostila ela aponta. Não, essa parte
está bem explicado assim. Então vamos para o próximo slide. O próximo slide fala sobre ocupação e povoamento do território brasileiro. Primeiro ponto. Até 1532, lembrando que os portugueses chegaram aqui por volta de 1500. Então até 1532 os portugueses se limitavam a explorar apenas o pau-brasil. Porém, para colonizar o Brasil e obter lucros, Portugal precisava defender o território. Então, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles começaram a uma coisa que eu já falei com vocês em aula, em sala de aula, os portugueses começaram a colonizar o litoral brasileiro. Aqui eu coloquei uma imagem de um mapa das capitanias hereditárias, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Mas observem esse mapa. Ali você tem o Oceano Atlântico, certo? A Europa, Portugal está do outro lado do Oceano Atlântico. Então, os portugueses, quando chegaram no Brasil, eles se instalaram ali perto do litoral, certo? E com isso, era mais jogo para eles ir para dentro do continente, onde eles ficariam mais longe do mar, ou ficar perto do mar. Perto do mar, né? Por quê? Porque ali eles já tinham direto, o único transporte que tinha naquela época era o transporte a navio, são as caravelas. Então, para eles voltarem para Portugal e voltarem para o Brasil, era mais fácil eles ficarem próximos ao oceano. Então, as regiões que foram primeiramente colonizadas foram essa região que percorre todo o litoral brasileiro, certo? Bom, vamos para o segundo ponto. Para isso, nas terras definidas como pertencentes a Portugal no Tratado de Tordesilhas, estabeleceram-se as capitanias hereditárias. Mas o que foi esse Tratado de Tordesilhas? Vou ler o que o livro fala, a apostila fala aqui para vocês. Na página 20. Assinado em 1494, nota-se que ele foi assinado antes dos portugueses chegarem no Brasil. Então, antes dos portugueses chegarem aqui, eles já tinham conhecimento dessa terra. Então, aquela história de que os portugueses encontraram o Brasil por um acaso, não é bem assim, porque em 1494 eles já tinham um tratado assinado com a Espanha. Esse tratado vigorou até o século XVIII. Dividiu as novas terras descobertas e por descobrir entre Portugal e Espanha. Então, tinha uma parte que eles já sabiam que existia e as outras que eles imaginavam que poderia existir. Definiu uma linha imaginária, o meridiano de Tordesilhas, que separou as terras pertencentes a Portugal, localizadas a 370 léguas a oeste do arquipélago de Açores e das ilhas de Cabo Verde, das terras pertencentes à Espanha, localizadas a oeste desse meridiano. Então, essa parte mais perto do litoral ficou em domínio dos portugueses. E depois nessa linha reta ali, nessa parte alaranjada, ficou em domínio dos espanhóis. Então você nota assim, você tem o Brasil, logo mais depois, em outro assunto nessa aula, eu vou falar como se deu a expansão dos portugueses para esse território espanhol, mais para dentro do que hoje conhecemos como território brasileiro. Então você imagina o continente americano, mais especificamente na América do Sul. A parte mais à esquerda, estão localizados países que falam a língua espanhola. Então eles foram colonizados pela Espanha. E o Brasil foi colonizado por Portugal, por isso fala a língua portuguesa. Então você pode ver que isso se deu, essa colonização, a partir do Tratado de Tordesilhas. Beleza? E o que foram essas capitanias hereditárias? Vou ler aqui para vocês. Está na página 19. Bom, estabeleceram-se as capitanias hereditárias, resultantes da divisão dessas terras e que foram doadas a representantes do rei na colônia. Então o rei tinha sua corte e tinha alguns representantes
que estariam dispostos a vir para o Brasil. Lembrando que nesse primeiro momento que nós estamos falando, a corte portuguesa, o rei, o príncipe de Portugal, ainda não estavam morando aqui no Brasil, certo? Teve um período que eles vieram fugido lá de questão lá da Revolução Francesa, vieram para o Brasil. Mas nesse momento eles estavam em Portugal ainda. Então eles mandaram representantes deles que estavam a fim de se estabelecer aqui no Brasil, nessa nova terra, para tomar conta de determinados territórios. Então foram divididas, cada linhazinha dessa, por exemplo, Maranhão, tem outro Maranhão ali, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santa Amaro, São Vicente, de novo, Santana, foram, dizemos assim, localidades que foram divididas e dadas para cada um desses representantes. Por exemplo, São Vicente foi dada a Martim Afonso de Souza, ok? Tanto como ele tem duas localidades ali. Então, por que foram dados essas terras a esses representantes? Por quê? Vemos aqui a linha que divide a parte pertencente à Espanha e pertencente a Portugal. Se você deixasse aquela localidade vazia, sem ninguém tomando conta, o risco de invasão da Espanha seria muito grande. Eles poderiam invadir esse território que não tinha ninguém tomando conta. Então se colocou um representante em cada uma dessas localidades divididas aí para se tomar conta daquela localidade e por questão de segurança, ok? Foi o que eu coloquei ali no terceiro ponto. O objetivo era ocupar o território e assim garantir o controle de Portugal sobre o Brasil. Essa parte foi, gente. Show. Então vamos para o próximo slide. Bom, agora nós vamos para as atividades econômicas do século 17 e 18. Na apostila, isso está na página... Começa na página 23. Bom, no primeiro ponto que eu coloquei aqui, a atuação dos bandeirantes no sentido do sertão nordestino em busca de ouro e pedras preciosas. Então, você tinha ali em São Vicente, naquela capitania hereditária de São Vicente, uma grande quantidade que foram chamados de bandeirantes, certo? Que eles foram em direção ao sertão nordestino em busca de ouro e pedras preciosas. Isso aí foi uma forte questão econômica do século 17 aí. Explorações, o segundo ponto, explorações além das terras portuguesas adentro da floresta amazônica em busca das drogas do sertão. Então, você começou a adentrar o território pertencente à Espanha já nesse período. Isso começou no século 17. Então, principalmente pelos rios ali da Amazônia, você começou a adentrar essa terra pertencente à Espanha em busca dessas drogas do sertão. O que seriam essas drogas do sertão? As drogas do sertão, como a apostila de vocês fala, seriam essas especiarias que teriam só na floresta amazônica em grande quantidade, como cravo, cacau, canela, castanha, madeira e plantas medicinais. Beleza? Terceiro ponto. Já no fim do século 17, com a descoberta de ouro em Minas Gerais, a mineração passou a ser a principal atividade econômica da colônia, especialmente na região sudeste. Então, se descobriu ouro em Minas Gerais, o que atraiu uma quantidade muito grande de pessoas para Minas. Então você teve um grande avanço econômico ali naquela região, na região sudeste toda. Beleza? Você teve quarto ponto agora, uma expansão da pecuária até o centro-oeste. Então aquela área que hoje é o centro-oeste, pertencia à Espanha, agora já pertencente a Portugal, ela acabou expandindo do sul, que a pecuária começou no sul, foi expandindo até o centro-oeste. Outro ponto importante, que seria o quinto ponto, o último ponto desse slide. Desenvolvimento do cultivo de algodão
principalmente no norte e nordeste. Então começou a se produzir algodão no norte e no nordeste. Todas essas atividades econômicas geram um lucro. Esse lucro que partia daqui e voltava para Portugal. Então era interesse de Portugal explorar a terra. Por quê? Porque ele pegavam essas riquezas e exportavam para Portugal. Beleza? Próximo slide. Agora nós vamos entrar na economia cafeeira, que foi a partir do século XIX. Então o primeiro ponto diz assim. Bom, calma aí. Na apostila de vocês está na página... a partir da página 27. Então o primeiro ponto diz: no início do século XIX, o Brasil ainda era visto como uma extensão de Portugal. Lembrando que eu acabei de falar isso. Então era jogo para Portugal pegar essas especiarias, esses produtos e exportar para Portugal. Então a riqueza ia toda para lá. Como uma extensão de Portugal, que exercia total controle sobre a produção do país. O desejo dos comerciantes em obter liberdade comercial e a independência do Brasil, que só foi em 1822, mudou lentamente esse cenário. Então, os comerciantes que já estavam instalados aqui no Brasil, lembrando que isso é no século XIX, por volta de 1800, por aí, lembrando que os portugueses chegaram em 1500, aí nós estamos vendo que já passaram 300 anos. Então, por volta de 1800, 1800 e pouco, durante todo o século XIX, os comerciantes já instalados aqui no Brasil faziam uma pressão enorme para obter essa liberdade comercial, não ter que dar os produtos para Portugal, ficar aqui, para ser investido aqui, para as riquezas ficarem aqui. E pela independência do Brasil, que era uma colônia portuguesa. Eles queriam a independência para se tornar o Brasil um país. Isso ocorreu durante todo o século XIX, culminando na independência do Brasil em 1822. Até essa época, segundo ponto, até essa época a economia estava organizada em função das exportações de cana-de-açúcar, algodão e couro. Cana-de-açúcar pelo litoral, o litoral brasileiro foi uma das primeiras coisas a serem cultivadas aqui no Brasil, o algodão, como nós falamos já anteriormente, e o couro através da pecuária. Contudo, o café começava a ser cultivado principalmente no Sudeste. Então ali você começou o cultivo de café na região Sudeste. E em 1840 o país se tornou o maior produtor mundial de café. Então você vê que foi uma coisa que aconteceu muito rápido, aconteceu rapidamente. Essa expansão do cultivo de café, essa valorização do café, e o Brasil se tornou em 1840 o maior produtor mundial de café. Certo? Terceiro ponto. Ainda no século XIX começou o cultivo de cacau no sul da Bahia e a extração da borracha na Amazônia, atraindo milhares de nordestinos para a região. Então ali na Bahia começou um cultivo muito grande de cacau também, que ajudou economicamente o país, e a extração de borracha na Amazônia. Lembrando que você não tinha o petróleo ainda, então você não tinha ainda exploração de petróleo. Então você tinha como principal forma de criar borracha o látex da seringueira. Então você começou a atrair muitas pessoas do Nordeste principalmente para a região Norte. Então você começou a povoar aquela região, como uma região de mata densa, você tem a floresta amazônica, então você não tinha muitas pessoas morando naquela região. Então, com a exploração da Amazônia, acabou culminando das pessoas, principalmente do Nordeste, irem para lá. Bom, o último ponto fala assim: o Sul continuava voltado, sobretudo, para a pecuária. Então, o Sul continuou com a sua criação de gado, continuou com a pecuária forte. Ok? Próximo e último ponto. Bom, agora já estávamos falando do século XIX, de 1800 e pouco, durante 1800 todo, e agora nós vamos, na virada do século XX agora,
por volta de, vamos falar da industrialização brasileira, que lembrando foi uma industrialização tardia. Outros países, principalmente da Europa, o Japão, já tinham começado sua industrialização 100 anos atrás. O Brasil demorou muito nesse processo. Por quê? Porque o Brasil não tinha uma fonte de renda aqui grande o suficiente para ter investimentos na indústria. O Brasil era um país de agricultura, de pecuária, um país rural. Então, o processo de industrialização no Brasil foi iniciado somente em 1930. Primeiro ponto. O segundo ponto, a exportação do café gerou lucros que possibilitaram investimentos na indústria. Então, lembrando que no século XVIII, século XIX, você começou a ter o cultivo muito forte de café, que culminou no Brasil ser o país que tinha se tornou o maior produtor mundial de café. Você acabou gerando investimentos que foram para a indústria, certo? Que possibilitou a indústria crescer aqui no Brasil, começar a indústria. Terceiro ponto, formação de uma classe média urbana consumidora. Então você começou o aumento das cidades, o crescimento das cidades, e você começou a ter uma classe média, uma classe social de pessoas com um pouco mais de condição monetária. Então essas pessoas acabavam consumindo mais. Então você tinha que ter uma indústria aqui para fomentar esse consumo, para dar vazão, entendeu? E o quarto e último ponto, dificuldade de importar produtos durante a Primeira Guerra Mundial. Lembrando que nesse período estava tendo a Primeira Guerra Mundial e o Brasil não conseguia importar produtos de várias partes do mundo, principalmente da Europa, que estava em guerra. Então o Brasil precisou começar o seu processo de industrialização por causa disso. Lembrando que os Estados Unidos também já eram industrializados. Estados Unidos, Europa, alguns países da Ásia, principalmente o Japão. Então, a industrialização brasileira, você tem que lembrar que foi uma industrialização muito rápida, isso gerou um problema, foi feita às pressas, começou somente em 1930, beleza? Então, com isso, nós fechamos o capítulo 2 da nossa apostila, beleza? Com isso, eu vou passar alguns exercícios. Junto com o lançamento desse vídeo, eu vou estar colocando também a correção, foto do gabarito dos exercícios que eu já passei para vocês. E eu peço que vocês façam um resumo do que entenderam sobre esse vídeo e os exercícios da página 22, 24, 26, 27, 30 e 33. A entrega eu coloquei no dia 16 do 4. Por que 16 do 4? Porque aí vocês têm um tempo maior pela quantidade de exercícios, pelo resumo também, eu quero que seja 2. E eu coloquei uma data sem ser na semana que vem, a outra semana, para dar tempo de todo mundo fazer, porque é um período de adaptação também. Tá bom, gente? Valeu então, até a próxima.